noite. Olá, boa noite. Investigação da Polícia Federal aponta que o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes do Senado e da Câmara também foram alvos dos hackers que invadiram o celular de Sérgio Moro. Assalto cinematográfico em São Paulo. Quadrilha rouba 750 quilos de ouro de dentro do Aeroporto Internacional de Cumbica, o maior da América Latina. O grupo fortemente armado e disfarçado de policiais federais invadiu o terminal de cargas do aeroporto, imobilizou funcionários e fugiu com dezenas de barras de ouro, avaliadas em 30 milhões de dólares. Operação da Polícia Federal em São Paulo investiga desvios na empresa de energia do estado de Minas e o pagamento de propina para integrantes do PT e PSDB. A tragédia se repete. Cerca de 150 migrantes desaparecem após um naufrágio na costa da Líbia, no mar Mediterrâneo. Crianças de férias. Menino escapa da mãe em aeroporto, pula em esteira e vai parar no meio das malas e bagagens. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Manaus. A última visita de um presidente ao local ocorreu em 2012. Bolsonaro voltou a criticar os dados divulgados sobre o desmatamento na Amazônia e falou sobre a invasão de seu celular por hackers. O presidente participou da solenidade de entrega das medalhas da Olimpíada Internacional de Matemática de 2019. Os alunos receberam a premiação das mãos de Bolsonaro, que posou para a foto com os alunos do Colégio Militar de Manaus. Também estavam presentes o governador do estado, Wilson Lima, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro de Minas e Energia, Bento Costa Lima, e o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Em um discurso rápido durante o evento, o presidente Bolsonaro elogiou os alunos do Colégio Militar de Manaus. É impossível não se emocionar num momento como esse. O que liberta o homem e uma mulher é o conhecimento, é o estudo, e vocês estão dando esse exemplo no momento. Ao final da cerimônia, o presidente falou com a imprensa. Ele anunciou recursos para a BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, e criticou novamente os dados divulgados sobre o desmatamento da Amazônia. Nós vamos destinar recursos para reasfaltar, essa BR aqui, tão importante para todos nós. Esses números, no meu entender, não correspondem à realidade. Nós não podemos ter órgãos do governo como temos ainda aparelhados, com pessoas que têm fidelidade a ONGs internacionais. Então esses dados servem para quê? Para alguém lá na ponta da linha ficar feliz, tá? E nos prejudicar nas relações que temos com o mundo. Essa decisão de checar os dados estão nas mãos do Ricardo Salles do Meio Ambiente e do astronauta Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia. O presidente também comentou o possível hackeamento de seu celular, divulgado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Eu achar que o meu telefone, desde antes das eleições, não estava sendo monitorado por alguém, seria muita infantilidade. Não apenas por ser capitão do Exército, conhecedor da questão da inteligência, sempre tomei cuidado nas informações estratégicas. Essas não são passadas via telefone. Então, estou um pouco preocupado se porventura algo vazar aqui do meu telefone aqui. Não vai encontrar nada. E o número de autoridades que os celulares foram alvos de invasão não para de crescer. A repórter Renata Teodoro está na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e traz agora ao vivo mais informações. Boa noite, Renata. Além do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça, Sérgio Moro, quem mais está nessa lista aí? Oi, Augusto. Boa noite para você, para Amanda, para todo mundo que está acompanhando a gente. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Augusto, em nota, Maia afirmou que ele não usa o aplicativo Telegram e que foi informado de um suposto hackeamento pela imprensa. Davi Alcolumbre se disse tranquilo, mas manifestou indignação com essa suposta invasão.
A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também teve o telefone hackeado em maio, mas essa ação já tinha sido aí identificada pela área de tecnologia da PGR. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça também está entre os alvos. O ministro João Otávio Noronha disse que foi comunicado por uma suposta invasão pelo próprio ministro Sérgio Moro, mas ele disse que também está tranquilo porque não tem nada a esconder. Noronha disse ainda que Moro informou que o material obtido vai ser descartado para não devassar a intimidade de ninguém. E ministros do STF também podem ter sido hackeados, mas o Supremo disse que não vai se manifestar. Agora, uma informação bem importante é que Walter Delgatti Neto, conhecido aí como Vermelho, né, um dos 4 suspeitos, ele admitiu que foi o autor das invasões e ele disse que ele é a fonte que passou aí essas informações para o Glenn Greenwald, que é do The Intercept. E aí o Glenn, ele foi lá nas redes sociais e disse que essa informação só confirma o que ele já vinha falando, que ele recebeu esse material de forma anônima. E Walter Delgatti Neto disse isso, que o material foi enviado de forma anônima, voluntária e sem cobrança de dinheiro. Agora, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que vai avisar todas as vítimas, todas as pessoas que tiveram os telefones hackeados aí por esse grupo. Vamos acompanhar na reportagem. Um dos alvos dos hackers, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, usou uma rede social para afirmar que não houve falta de cautela por parte das vítimas. Segundo ele, não havia sistema de proteção hábil, mas uma vulnerabilidade detectada e que será corrigida graças à investigação da Polícia Federal. Moro disse ainda que essa falha foi explorada por hackers criminosos e pessoas inescrupulosas. Afirmou que as centenas de vítimas, autoridades ou não, que tiveram a sua privacidade violada por meio de crime, serão identificadas e comunicadas pela Polícia Federal ou pelo Ministério da Justiça. Ontem, a PF informou que cerca de 1.000 números de telefones foram alvo de invasão, diante da informação de que até o presidente Jair Bolsonaro está entre os alvos dos ataques. O Gabinete de Segurança Institucional se posicionou. Em nota, disse que o governo federal, por intermédio da Agência Brasileira de Inteligência, disponibiliza um terminal de comunicação seguro com tecnologia da própria agência, cabendo às autoridades optar pelo equipamento e operá-lo conforme suas necessidades funcionais. Que o aparelho móvel possui funções de chamada de voz e troca de mensagens e arquivos criptografados e que não permite a instalação de aplicativos comerciais. O GSI afirmou que publica recomendações e alertas de segurança à Administração Pública Federal. Os 4 presos suspeitos temporariamente pela Polícia Federal já foram ouvidos. Walter Delgatti Neto, conhecido como Vermelho, e Danilo Cristiano Marques estão presos na Superintendência da PF. Já o casal Gustavo Henrique Elias Santos e Suelen Priscila de Oliveira está em uma área destinada à Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Brasília. O teor dos depoimentos ainda não foi divulgado, mas de acordo com o advogado de Gustavo Henrique Elias Santos, o cliente nega que tenha participado dos ataques, mas confirma que o DJ chegou a ver mensagens de autoridades que foram mostradas a ele por Walter Delgatti Neto, que supostamente teria a intenção de vender esse material para o PT. Walter disse para ele a intenção de vender isso para o Partido dos Trabalhadores. Se ele vendeu, se ele não vendeu, se ele entregou esse material gratuitamente para alguém, isso nós não sabemos. O Partido dos Trabalhadores reagiu. Em nota, o PT afirma que o ministro Sérgio Moro, responsável pela farsa judicial contra o ex-presidente Lula, comanda agora um inquérito da Polícia Federal com o claro objetivo de produzir mais uma armação contra o partido. Diz que o ex-juiz repete seus conhecidos métodos, prisões espetaculares e vazamentos direcionados contra seus adversários. Ainda no comunicado, a legenda afirma que tomará as medidas judiciais cabíveis contra os agentes e os responsáveis por mais esta farsa.
Outro partido que teve o nome envolvido no escândalo foi o Democratas. O partido expulsou hoje Walter Delgatti Neto, que teria confirmado em depoimento na noite de terça-feira que seria autor dos ataques. Segundo o DEM, apesar de ser filiado à legenda, ele não tinha participação ativa na vida partidária. A legenda ressalta que não pode se responsabilizar pelas atitudes dos milhares de filiados e que condena o cometimento de qualquer ato de irregularidade. O advogado de Walter esteve na superintendência da PF, mas não quis falar com a imprensa. Ontem, após visitar o cliente, disse que Vermelho, como é conhecido, tem problemas psiquiátricos e está atordoado. O governo divulgou parte do calendário para o chamado saque aniversário do FGTS a partir do ano que vem. O cronograma vale para quem optar por receber uma parcela do Fundo de Garantia a cada ano. Para os nascidos em janeiro e fevereiro, os saques serão entre abril e junho de 2020. Para quem nasceu em março e abril, o dinheiro poderá ser retirado de maio a julho. E para os nascidos em maio e junho, os saques estarão liberados de junho a agosto. O valor a ser sacado será calculado de acordo com o saldo que o trabalhador tem nas contas do FGTS. Quem tiver menos dinheiro poderá sacar um percentual maior e quem tem um saldo maior terá direito ao saque de um valor menor. No dia 5 de agosto, a Caixa deve detalhar o cronograma para quem faz aniversário no segundo semestre. E vale lembrar, essa retirada é opcional e quem optar por essa modalidade abre mão de receber o FGTS caso seja demitido sem justa causa. Já a multa de 40% sobre o valor total da conta será mantida. O desejo de fazer o saque anual deverá ser comunicado à Caixa a partir de outubro e só será possível voltar à modalidade que permite o saque total em casos de demissão sem justa causa depois de 2 anos da mudança. O emprego com carteira assinada teve o melhor mês de junho desde 2014. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que foram criadas mais de 48 mil novas vagas de emprego formal. No primeiro semestre de 2019, o balanço aponta a oferta de 408 mil novos postos de trabalho. Também o melhor resultado para o período em 5 anos. Já nos últimos 12 meses, o saldo positivo é de mais de 524 mil postos de trabalho formais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, negou o pedido da Petrobras e determinou que a estatal venda combustível a 2 navios iranianos parados no Paraná desde o mês passado. A Petrobras havia alegado que não abasteceu as embarcações porque a empresa dona dos navios está sob sanção dos Estados Unidos, o que poderia gerar prejuízos à estatal. Mas o ministro Dias Toffoli manteve uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná e determinou o fornecimento do combustível. Um dos navios está carregado com 48 mil toneladas de milho e deveria ter partido com destino ao Irã no dia 8 de junho, mas está parado no porto de Paranaguá. O outro aguarda o combustível para seguir rumo ao porto de Imbituba, em Santa Catarina, onde receberá a carga. O processo está em segredo de justiça. A Justiça Federal determinou a quebra do sigilo telefônico do ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT. A medida faz parte da operação da Polícia Federal realizada hoje em 3 estados. A Polícia Federal investiga uma rede de empresas fantasmas envolvidas em esquema de lavagem de dinheiro na CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais e Bahia. O objetivo é descobrir o destino final de cerca de 40 milhões de reais desviados entre a estatal do setor de energia elétrica e empresas fantasmas. A polícia acredita que o valor teria sido superfaturado e distribuído em espécie para várias pessoas. Além do dinheiro que tinha sido distribuído, que a gente estava investigando na primeira fase, também foi distribuído dinheiro a pessoas ligadas ao PT de Minas Gerais e ao PT da Bahia. Hoje, a Justiça de São Paulo decretou a quebra do sigilo telefônico de Fernando Pimentel, do PT, ex-governador de Minas Gerais e ex-ministro do Desenvolvimento no governo Dilma Rousseff. A investigação surgiu a partir de uma delação do doleiro Alberto Youssef. Segundo o colaborador, as pessoas se aproximaram do então governador eleito de Minas Gerais justamente porque, tão logo ele assumisse, ele teria ingerência na CEMIG. E a CEMIG era sócia da Renova Energia.
A ação faz parte da 5ª fase da Operação Descarte. Em abril, a primeira parte apurou que a CEMIG realizou um aporte de R$810 milhões na Renova, empresa de energia eólica. Desse total, 40 milhões foram desviados por meio de contratos fraudulentos. Na ocasião, a polícia pediu a prisão temporária de 2 investigados ligados ao deputado Aécio Neves, do PSDB, mas os pedidos foram negados pela Justiça. Os investigados devem responder pelos crimes de associação criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. As penas variam de 9 a 38 anos de prisão. Em nota, o ex-governador Fernando Pimentel, do PT, afirmou que não tem nenhuma relação com a empresa investigada e não sabe por que teve o nome incluído na operação que apura fatos ocorridos antes do seu mandato. A CEMIG falou que está em total colaboração com as autoridades e que também tem interesse na rápida evolução das investigações. A Renova Energia diz que irá colaborar com as informações necessárias para auxiliar os trabalhos da Polícia Federal. Por telefone, os partidos PT e PSDB de Minas Gerais disseram que não vão se posicionar. O herdeiro da empreiteira OAS, César Mata Pires Filho, de 40 anos, morreu hoje em Curitiba. O empresário teve um infarto há 2 semanas, quando prestava depoimento durante uma audiência da Lava Jato. César passou por uma cirurgia e desde então estava internado. A causa da morte não foi informada pelo hospital. Em 2017, o pai do empresário César Mata Pires, um dos fundadores da OAS, também morreu vítima de um infarto. Os dois eram acusados de corrupção na construção de um prédio da Petrobras em Salvador. O metrô de São Paulo foi condenado a pagar indenização a um passageiro agredido e roubado em uma estação. O caso aconteceu em 2017. O passageiro afirmou que quando saía da estação Penha, na zona leste da capital paulista, foi abordado por 2 assaltantes. Ele teria procurado ajuda de seguranças do local, mas não encontrou e foi agredido e teve o relógio roubado pelos criminosos. Ontem, a Justiça entendeu que a responsabilidade pela segurança é da empresa e determinou que o metrô pague R$15 mil à vítima por danos morais. Em nota, o metrô afirmou que os passageiros são transportados em ambiente seguro e disse que vai recorrer da decisão. A Igreja Católica celebra hoje o dia de São Cristóvão, considerado padroeiro dos motoristas. Em Belo Horizonte, além das missas, os fiéis tiveram os veículos abençoados. Muita gente participou da cerimônia na paróquia de São Cristóvão. Fiéis levaram carteiras de habilitação e chaves dos veículos. Do lado de fora, os motoristas formaram fila para receber a tradicional bênção. A imagem de São Cristóvão mostra uma criança sendo carregada nos ombros. De acordo com a tradição católica, o menino seria Jesus Cristo, ainda pequeno, sendo levado pelo homem que se tornou santo ao ajudá-lo a atravessar um rio. Além dos motoristas, São Cristóvão também é considerado protetor dos viajantes. Cerca de 170 mil produtores de queijos artesanais de todo o país vão poder vender esses alimentos para o território nacional. Um selo autoriza que produtos alimentícios artesanais sejam comercializados em outros estados e também pode ajudar nas exportações. Fernando aprendeu a maturar queijos há mais de 40 anos. Ele é da cidade de Araxá, no interior de Minas, conhecida pela tradição e qualidade da iguaria. Atualmente, a produção tem 12 tipos artesanais. Os preferidos dos consumidores são os queijos de azeite, páprica picante e mostarda. Nós temos altas temperaturas durante o dia e temperaturas baixas durante a noite e madrugada. Fica muito gostoso, que ele cria uma capa e por dentro ele continua tenro. Nos últimos 3 anos, a produção aumentou, mas por causa da legislação em vigor desde 1950, as vendas ainda são limitadas. Principalmente na Grande Belo Horizonte, né? E algumas cidades polo do estado de Minas Gerais. Só Minas? Só Minas. A gente tinha essa limitação. Caso dos produtores da Serra da Canastra, que esse ano faturaram 3 medalhas Super Ouro, a maior premiação do concurso mundial de queijos na França. A delegação viajou com 60 peças em malas de mão. Sem autorização sanitária, as amostras poderiam ser barradas pela alfândega da União Europeia, que proíbe passageiros com derivados de leite na bagagem. Mas um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada promete mudar essa história. A nova lei vai permitir que produtos alimentícios produzidos de forma artesanal
sejam comercializados também fora dos estados onde são produzidos. Os queijos que atenderem às exigências do Ministério da Agricultura vão receber o chamado Selo Arte, um certificado de qualidade. Com o registro, será possível identificar, por exemplo, o nome do produtor, a data e o local de fabricação. A expectativa é que 170 mil produtores de queijo sejam beneficiados. É uma oportunidade de comércio e um reconhecimento do artesanal como um alimento seguro, né? Desde que seguindo as boas práticas. As novas normas estão em fase de consulta pública. Com o selo Arte, o consumidor terá garantia de que a produção é artesanal e respeita as características e métodos tradicionais. A medida pode facilitar também a exportação dos queijos. Vai ter a oportunidade de comercializar esse queijo no Brasil inteiro e através do Mercosul, até com a comunidade europeia. É um grande ganho e um reconhecimento do nosso produto. O número de venezuelanos que pediram refúgio ao Brasil aumentou 245% em um ano. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em 2017, 17.685 venezuelanos pediram refúgio. O número saltou para mais de 60 mil em 2018 e 81% foram apresentados no estado de Roraima. No total, o Brasil recebeu mais de 80 mil pedidos de refúgio no ano passado, mais que o dobro de 2017. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério da Saúde mostrou que o consumo abusivo de álcool aumentou quase 43% entre as mulheres no período de 2006 a 2018. No ano passado, 17,9% da população adulta no Brasil abusavam das bebidas. Ainda de acordo com o levantamento, a prevalência de obesidade entre adultos chegou ao maior índice dos últimos 13 anos, 19,8%. Nos últimos 2 meses, mais de 480 pessoas contraíram sarampo no estado de São Paulo. Só que na capital, são 363 infectados. Diante do aumento do número de casos, o governo estadual e a prefeitura decidiram ampliar a campanha de vacinação. E agora, todos os bebês entre 6 meses e 1 ano devem ser vacinados, além dos jovens entre 15 e 29 anos, independentemente de terem tomado a dose anteriormente. O governador João Dória falou hoje sobre a campanha. O programa de sarampo vacinação foi intensificado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, com o apoio do Ministério da Saúde. Estamos fazendo, inclusive, vacinação nas estações de metrô, nas escolas públicas e em outras áreas de grande frequência de público, para permitir que a vacinação seja mais rápida, mais eficiente e de maior cobertura possível. Em São Paulo, a Polícia Rodoviária Federal prendeu 2 homens com quase 200 tabletes de cocaína. Segundo os policiais, eles encontraram a droga com a ajuda de um cão farejador no fundo falso de um caminhão. O veículo estava estacionado num posto de gasolina na rodovia dos Bandeirantes, na altura de Cajamar. Os suspeitos disseram que transportavam a droga de Mato Grosso do Sul para o Porto de Santos. O menino baleado dentro de casa durante um ataque à família dele no Rio de Janeiro morreu na noite de ontem. A mãe e a irmã do garoto também foram assassinadas. A polícia investiga se o crime foi motivado por uma disputa de herança. Abalados, os familiares estiveram no Instituto Médico Legal, mas não quiseram gravar entrevista. Vitor Almeida, de 7 anos, foi atingido na cabeça. Ele estava internado desde ontem em estado gravíssimo, mas morreu na noite de ontem. O pai do garoto, que também foi baleado, permanece no hospital. Os corpos de Lindsay de Almeida Reis, de 15 anos, e da mãe Luciana de Almeida foram enterrados hoje à tarde. As 4 pessoas foram baleadas na madrugada de quarta-feira dentro de casa enquanto dormiam em Marechal Hermes, na Zona Norte. A Polícia Civil segue na busca pelos criminosos que atiraram contra a família. Nenhuma hipótese foi descartada, mas os agentes investigam se o crime foi cometido por conta de uma briga familiar por divisão de bens. O homem que sobreviveu já prestou depoimento no hospital. Imagens de câmeras de segurança podem ajudar a polícia a identificar os atiradores. Criminosos roubaram mais de 700 quilos de ouro e metais preciosos hoje no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. A repórter Débora Oliveira está no Departamento de Investigações Criminais e tem mais informações. Oi, Débora, boa noite. Uma ação cinematográfica impressionante, a audácia, a ousadia dessa quadrilha. A polícia já tem alguma informação, já tem alguma pista?
Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Amanda, uma história realmente digna de uma temporada aí, de uma série, né, Amanda? Olha, até agora a polícia ainda está na busca desses assaltantes que continuam foragidos agora em 2 veículos brancos, 2 caminhonetes brancas. Uma delas, inclusive, é coberta e parece muito com uma ambulância. A única coisa que a polícia sabe até agora é que se trata de uma quadrilha especializada em grandes roubos, roubos de bancos, roubos também de transportadora de valores e de carros de transportadora de valores, justamente por causa desse alto valor que eles podem aí ter acesso nesses roubos. Agora, nesse momento aqui no DEIC, tem duas pessoas da família desse supervisor da transportadora de valores que estavam sendo feitas reféns durante a noite de ontem. Elas estão aqui no DEIC prestando depoimento. E também 2 funcionários da transportadora da Brix também estão aqui prestando depoimento agora no DEIC. A gente ficou sabendo agora há pouco, Amanda, que ficaram feitas reféns lá ontem à noite, 8 pessoas, 8 integrantes dessa família de supervisor. E dessas 8 pessoas, Amanda, 4 eram crianças, ou seja, deve ter sido aí momentos de muita tensão que só foram finalizados na tarde de hoje. E aí, para poder entender um pouco mais como isso aconteceu, a gente vai ver daqui a pouquinho uma reportagem, mas antes, só o que a Brix falou em nota, eles informaram que estão colaborando com todas as investigações, com todas as informações, estão disponibilizando para a polícia. E o aeroporto de Guarulhos também informou que essa carga de ouro que iria para Zurique e para Nova York não atrapalhou o roubo dessa carga, não atrapalhou a operação nem de pouso e nem de decolagem, tudo seguiu fluindo normalmente lá no aeroporto de Guarulhos. Agora sim, para poder vocês entenderem um pouco como que essa quadrilha conseguiu, em fração de 2 minutos, roubar tanto ouro assim, vocês veem na reportagem. A ação dura exatos 2 minutos e meio. A caminhonete clonada chega com pelo menos 5 homens dentro. Um deles aparenta ser um funcionário rendido. 2 estão armados com fuzis e roupas da Polícia Federal. Quem está no local é orientado a colocar as barras de ouro no carro. O condutor de uma empilhadeira tenta deixar o local, mas é barrado por um dos homens de preto. Ele tira a chave do contato e pede para o motorista deixar o veículo. Outra empilhadeira é usada para colocar a maior parte do ouro na caminhonete. O material é pesado e dá muito trabalho para colocar na caçamba. Segundos depois, eles deixam o terminal com o ouro avaliado em mais de 100 milhões de reais. Enquanto isso, do lado de fora do terminal de cargas, a outra viatura falsa dava cobertura à ação do bando. Os assaltantes abandonaram os 2 veículos em um depósito de material de construção na zona leste de São Paulo. A área onde os carros foram deixados foi isolada para o trabalho dos peritos. No fim da tarde, os veículos foram levados para outro local. A polícia permanece à procura da quadrilha. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os bandidos mantiveram a família do supervisor da logística do terminal refém durante toda a noite de ontem. Com isso, tiveram acesso a informações privilegiadas. 13 mulheres já denunciaram o médico e prefeito afastado de Uruburetama, José Ilson Paiva, acusado de crimes sexuais. A defesa dele já entrou com pedido de habeas corpus. As denúncias foram feitas em 2 delegacias do interior do Ceará. 7 mulheres prestaram depoimento na cidade de Cruz e outras 6 em Uruburetama. O médico fazia atendimentos ginecológicos nas 2 cidades desde os anos 80. Vídeos gravados pelo próprio médico mostram várias pacientes sendo abusadas durante as consultas. Ele foi preso na semana passada, confessou que gravava os vídeos, mas não assumiu os abusos. O prefeito disse que alguns eram consentidos. A defesa de José Ilson Paiva entrou com pedido de habeas corpus e solicitou medidas alternativas como prisão domiciliar ou tornozeleira eletrônica. A defesa argumenta que o médico de 71 anos tem pressão alta, tumor na próstata e transtornos mentais. José Ilson Paiva foi afastado da prefeitura, expulso do partido, o PCdoB, e não pode exercer a profissão de médico por 6 meses. 10 dias após o Itamaraty confirmar a morte do estudante Leonardo da Rosa, a família busca recursos para trazer o corpo da China para o Brasil. O objetivo é arrecadar R$40 mil por meio de uma vaquinha virtual.
A campanha foi necessária porque o seguro viagem contratado pelo estudante não foi liberado por não haver a confirmação da causa da morte. A polícia chinesa ainda não tem respostas sobre o que aconteceu com Leonardo. O dinheiro arrecadado será usado para os custos de cremação, translado, repatriação das cinzas e uma cerimônia de despedida em Porto Alegre. O jovem era estudante de letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e realizava um intercâmbio no país asiático desde o ano passado. A Polícia Federal apreende dezenas de aranhas trazidas ilegalmente da Alemanha. As aranhas estavam em uma central de distribuição dos Correios em Belo Horizonte. 84 aranhas de espécies diferentes estavam dentro de potes transparentes de vários tamanhos. Elas foram postadas na Alemanha e chegaram vivas à central dos Correios de Belo Horizonte. A polícia suspeita que os animais faziam parte de uma coleção de aracnídeos originários de diferentes países. Os envolvidos podem responder por contrabando e por crime contra a fauna. A pena pode chegar a 10 anos de prisão. Elas foram encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA. As chuvas diminuíram em Pernambuco. Mesmo assim, a situação continua caótica em muitos bairros da região metropolitana de Recife. 12 pessoas morreram e mais de 1.000 estão desalojadas. O cenário é de uma terra arrasada. No bairro de Caetés 1, município de Abreu e Lima, na Grande Recife, parentes das 5 vítimas fatais compartilham a dor de mais um inverno marcado pela destruição. Morava aí fazia uns 13 anos e agora aconteceu uma fatalidade dessa, né? 3 irmãos e o pai deles morreram. O corpo de uma moça que estava grávida, Maria Eduarda, de 21 anos, foi encontrado nesta madrugada. Jaderson, primo dos irmãos, estava desnorteado diante da tragédia. Felizmente aconteceu isso aí, né, que ninguém esperava. A família estava num momento muito feliz, né, na expectativa da criança que ia nascer agora, né? A enxurrada provocou deslizamentos de barreiras, quedas de árvores e postes de energia elétrica, além de alagamentos em vários bairros. Alguns rios transbordaram e pelo menos 9 barragens sangraram. Os municípios de Olinda, Abreu e Lima e Igaraçu, na Grande Recife, decretaram situação de emergência e instauraram gabinetes de crise. De acordo com a Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco, pelo menos 300 famílias na região metropolitana do Recife estão desalojadas. Em todo o estado, 1.200 famílias estão desalojadas e 23 pessoas morreram desde o início do inverno. E vamos saber agora como fica o tempo amanhã em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Hoje foi mais um dia de chuvas pelo Rio Grande do Sul. A capital Porto Alegre recebeu o maior volume de chuva em 24 horas no ano. O resultado é esse que a gente vê aqui nas imagens, ruas completamente alagadas, muitos transtornos para os gaúchos. E olha, a gente vai continuar assim amanhã, viu? A chuva até perde força e intensidade, mas ela ainda deve se espalhar bem sobre o Rio Grande do Sul, vai alcançar aqui Santa Catarina e também o Paraná. Além da chuva, tem alerta para vendaval, viu? Fortes ventos em toda a costa aqui leste gaúcha e também no litoral de Santa Catarina. A gente vai lá para Porto Alegre, na capital gaúcha, onde tem previsão de pancadas de chuva nessa sexta-feira. No sábado para de chover, mas aí a temperatura cai, mínima de 8 graus e não passa dos 13, portanto friozinho no final de semana para os gaúchos. Em Florianópolis, a chuva chega a partir da tarde, amanhã. No sábado, ela aparece de forma fraca e isolada e a máxima é de 21 graus. E a sexta-feira promete ser de bastante sol, calor, tempo firme em grande parte do Brasil, em todo esse amarelão do mapa, nada de chuva. No sudeste, em grande parte aqui do centro-oeste, Acre, Rondônia, sul do Amazonas, do Pará, Tocantins e no nordeste do Brasil, onde se chover, vai ser chuva fraca, rápida, isolada, aqui no litoral do Rio Grande do Norte até a Bahia, mas o que vai predominar mesmo é o sol. E a falta de chuva tem deixado o clima extremamente seco, até mesmo em cidades litorâneas. É o caso do Rio de Janeiro, onde a umidade do ar ficou abaixo de 30%, quando a recomendação, da Organização Mundial de Saúde é de 60%. É estado de atenção, viu, gente? A situação é a mesma na capital paulista, muito sol, calor, tempo seco, o que aumenta a concentração de poluição na atmosfera. Por isso, nessas
condições, é importante tomar aí alguns cuidados. Evitar exercícios físicos ao ar livre entre 10 da manhã e 4 da tarde, umidificar ambientes fechados e, claro, beber bastante água. É importante seguir essas recomendações porque o clima continua seco nos próximos dias no sudeste do Brasil. Amanhã vai ser mais um dia de bastante sol, calor à tarde de 27 graus em São Paulo, no Rio de Janeiro e 25 em Belo Horizonte. Rio Branco vai amanhecer com friozinho pela manhã, mínima de apenas 15 graus, depois chega aos 30, é a friagem que vai alcançar aí o Acre. Muito sol e calorão de 34 graus em Manaus, Palmas e também no Macapá. Bom, eu fico por aqui, se quiser rever a previsão do tempo é só clicar no site da Rede TV. Uma ótima noite para você, até amanhã. Tchau, tchau. E na Europa, os termômetros voltaram a disparar hoje. Uma forte onda de calor atinge o continente desde o início da semana e as temperaturas bateram recordes em vários países. Veja com o repórter Peterson Isidoro. Em Paris, as famosas fontes de água aos pés da Torre Eiffel estão ajudando os moradores e turistas a espantar o calorão. As temperaturas na capital francesa chegaram hoje aos 42 graus, um recorde que não era superado desde 1947. Eu não esperava que estaria tão calor hoje e durante toda a semana. Na verdade, não é divertido, é muito quente. Em Frankfurt, na Alemanha, a temperatura bateu 40 graus. E aí teve congestionamento de pranchas no rio que corta a cidade. E os monumentos no centro, bem, eles ganharam um outro significado. Já os britânicos tiveram hoje o dia mais quente dos últimos 16 anos. Em Londres, os termômetros chegaram a registrar 38 graus. E deu até para fritar ovo no asfalto. Áustria, Holanda e Bélgica também encaram uma forte onda de calor nunca vista antes. Para essa meninada, a praça virou um parque de diversão a céu aberto. É a segunda vez em menos de um mês que vários países aqui da Europa, que historicamente nunca enfrentaram tanto calor assim, registram temperaturas recordes. Um estudo publicado hoje na revista científica britânica Nature mostrou que os termômetros jamais subiram tão rápido nos últimos 2 séculos como agora, nem de forma tão global. E os especialistas fazem um alerta. A tendência é que esse cenário se mantenha daqui para frente, com verões cada vez mais quentes, beirando o insuportável. Nós vamos perceber fenômenos assim a cada 3 ou 4 anos, então a mudança climática já é uma realidade. E nós temos que conviver e aceitar que isso vai ocorrer cada vez mais com frequência no futuro. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. Uma cena inusitada foi registrada no Rio de Janeiro. Um pequeno ladrão invadiu o apartamento de uma idosa para roubar comida. O larápio era um macaco. As imagens foram registradas por uma câmera instalada dentro do apartamento. O macaco aparece sobre a pia da cozinha. Ele pula até um armário. Depois, a porta da geladeira aparece abrindo. O macaco surge descendo de um armário e fica na frente da geladeira. O macaquinho, mão leve, começa a mexer nos alimentos. Pega um saco de pão e vai embora. O caso aconteceu ontem. Esse é esperto. E olha, para continuar no capítulo dos bichinhos ou bichões, um jacaré apareceu no meio da rua em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, e chamou a atenção de muita gente. O jacaré vive em uma lagoa bem no centro da cidade. Ele foi flagrado por alguns moradores na tarde da última terça-feira, tentando atravessar a avenida. A imagem ganhou hoje as redes sociais. Um caminhão chega a parar, mas o réptil acaba desistindo do passeio e volta para a água. De acordo com a prefeitura, a lagoa é o habitat dos jacarés, que são monitorados e não costumam atacar seres humanos, a menos que se sintam ameaçados. A orientação da Polícia Militar de Meio Ambiente é de não incomodá-lo e manter uma distância segura. E um menino de 2 anos ficou ferido depois de subir na esteira rolante de bagagem do Aeroporto Internacional de Atlanta, nos Estados Unidos. Câmeras de segurança do aeroporto registraram o pequeno Lorenzo subindo na esteira e indo embora tranquilamente. A mãe da criança se desespera e pede ajuda de funcionários. Nesta imagem, Lorenzo aparece em outra sala. Ele sobe em cima de uma mala e entra na máquina de raio-x. A aventura pelo aeroporto continua, até que finalmente a esteira é desligada e Lorenzo resgatado por um funcionário.
A mãe do garoto contou que estava imprimindo o cartão de embarque quando o filho desapareceu. Depois do susto, Lorenzo, que fraturou a mão, foi levado ao hospital, mas passa bem. Não dá para desviar o olhar um minuto. E olha, agora é sério. Após um intervalo de 16 anos, o governo dos Estados Unidos anunciou que vai retomar a execução de condenados à pena de morte. Veja na reportagem da correspondente Luciana Camargo. O anúncio foi feito pelo procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr. Ele seguiu a orientação do presidente Donald Trump, que reivindicava a adoção de sentenças mais duras para crimes violentos. Segundo Barr, existe uma dívida com as vítimas e familiares. Por isso, é preciso levar adiante a sentença já imposta pelo sistema judiciário. O uso da pena de morte pelo governo federal estava paralisado há 16 anos. Pelo menos 62 prisioneiros em todo o país estão no corredor da morte. 5 deles, condenados por assassinatos múltiplos, serão os primeiros a serem executados em dezembro e em janeiro na penitenciária de Terre Haute, em Indiana. De acordo com o Departamento de Justiça, os criminosos esgotaram os recursos de apelação e nada impede a execução. Os condenados vão receber uma única injeção letal com uma substância que age no sistema nervoso. Ela substitui um método polêmico e muito discutido no país que usava 3 drogas diferentes, prolongando o sofrimento do executado. No ano passado, houve 25 execuções aqui nos Estados Unidos, todas realizadas por autoridades estaduais. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. Cerca de 150 migrantes desapareceram após um naufrágio na costa da Líbia. Segundo a ONU, essa pode ser a pior tragédia no mar Mediterrâneo deste ano. Os migrantes, incluindo mulheres e crianças, deixaram a cidade líbia de Homs ontem em direção à Europa em 2 embarcações. Quando estavam a cerca de 120 quilômetros da capital Trípoli, os barcos viraram. Pescadores e a guarda costeira da Líbia conseguiram resgatar 147 pessoas. Mas, segundo os sobreviventes, outros 150 migrantes morreram afogados. Nossas equipes em terra estão fornecendo ajuda e assistência médica aos sobreviventes, que nos contaram que 150 pessoas morreram no mar, o que fará deste o maior naufrágio de 2019. Desde o início do ano, a ONU já contabiliza 426 pessoas mortas no Mediterrâneo, sem levar em conta essa nova tragédia. Pressionado pelo escândalo causado pelo vazamento de mensagens polêmicas, o governador de Porto Rico, Ricardo Rossello, renunciou ao cargo. Após uma onda de protestos populares e a abertura de procedimentos de impeachment, Ricardo Rossello disse em um vídeo publicado nas redes sociais que não tem mais credibilidade para governar Porto Rico e afirmou que deixará efetivamente o cargo no dia 2 de agosto. Hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019. No dia 13 de julho, a imprensa local divulgou mais de 800 páginas de mensagens trocadas no aplicativo Telegram entre Rossello e aliados. Os textos faziam comentários antiéticos e obscenos sobre mulheres, inclusive funcionárias do governo e políticas. As mensagens também tinham conteúdo homofóbico contra personalidades como Ricky Martin e brincadeiras sobre as vítimas do furacão Maria, que devastou a ilha em 2017, deixando milhares de mortos. Em resposta, 500 mil pessoas foram às ruas. Na capital, San Juan, houve greve geral na segunda-feira. Após o anúncio da renúncia, a população fez festa e comemorou com uma nova manifestação. Este porto-riquenho disse que a renúncia já era esperada, porque todo mundo estava contra o governador. A Marinha Real Britânica vai escoltar navios mercantes do Reino Unido que navegarem pelo Estreito de Hormuz, no Golfo. A determinação do governo inglês ocorre quase uma semana depois de um petroleiro com bandeira britânica ser apreendido por membros da Guarda Revolucionária do Irã. Oficialmente, Teherã alegou que houve violação de regras marítimas internacionais. Mas a ação foi logo após o Reino Unido decidir manter apreendido um petroleiro iraniano. Já os britânicos alegaram que a sua ação de interceptação foi porque o destino do navio iraniano era a Síria, país sob bloqueio econômico. Recentemente, autoridades do Irã insinuaram que podem fazer uma troca.
liberar a embarcação interceptada se a Grã-Bretanha soltar o seu navio. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.